Boa noite, a graça e a paz. Abre tua Bíblia em Mateus 13. Estamos hoje recebendo a visita de Tereza, ali de João Pessoa. Ela está com seu marido, seu filho. Eu conheci Tereza quando eu preguei na igreja dela. Ela frequenta a Consciência Cristã. Sejam bem-vindos em nome dos pastores da igreja. Que Deus abençoe. Mateus 13. Nós vamos ler do 1 ao 9, versos 1 ao 9, um texto bastante conhecido. Acredito que você já ouviu algumas exposições sobre a parábola do semeador. Mateus 13, do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, para ser pela tua palavra. O meu pedido esta noite é que tu fales aos nossos corações. Nos ajuda a expor as escrituras com fidelidade e que as mentes também, Senhor, estejam aptas, através do teu Espírito Santo, a entender e essa palavra desça para o coração, encontre um solo fértil e possa dar fruto. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar hoje à noite um pouco sobre como é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Qual resposta damos à palavra de Deus? Isso parece ser uma pergunta muito simples, mas é algo que vai reger a nossa vida e é algo que vai reger o nosso estilo de vida. Eu tenho certeza que você já fez análise de duas situações. Você pode até não ter verbalizado esse seu questionamento, mas você deve ter pensado a seguinte coisa. A primeira coisa, eu tenho certeza que você conhece alguém que é de uma igreja, e a igreja que essa pessoa frequenta, ela não expõe a palavra fielmente. E quando nós vemos essa pessoa com falta de conhecimento, é mais fácil para a gente dizer assim: mas também, Janeide, ela frequenta uma igreja que não prega a palavra. E nós estamos certos. É assim, certos quando nós fazemos essa análise. Quando nós encontramos alguém que frequenta a igreja há bastante tempo, e essa pessoa não tem um conhecimento mínimo, nem das doutrinas básicas do cristianismo, é mais fácil para nós dizermos: mas a igreja dela não expõe como se deve. Ok. Mas nós também já passamos por situações em que a gente conhece alguém que frequenta uma igreja séria, a igreja dessa pessoa tem um pastor comprometido com a palavra, mas nós percebemos, e isso, irmãos, é inegável e não tem como a gente não fazer essa análise. E quando a gente começa a olhar para a vida dessa pessoa, a gente vai ver que ela não vive como alguém que é ensinado. Ela não vive como alguém que é doutrinado. E nós sabemos que essa pessoa frequenta todos os cultos. Aí o nosso questionamento é o seguinte: será que essa pessoa está entendendo o que é exposto? Eu tenho certeza que todos nós pensamos isso.
Essa pessoa, ela diz que é cristã, a igreja dela é séria, tem exposição bíblica, mas por que ela vive desse jeito? Será que ela escuta e ela não entende? A verdade é que o que nós vamos ver hoje é que cada pessoa, ela reage diferente com relação à palavra de Deus. E a pergunta é, por que duas pessoas ouvem a mesma pregação e uma responde diferente da outra? Você nunca pensou nisso, não? Que eu penso nisso direto. Quantas pessoas estão nas nossas igrejas, anos e anos, sentados nos nossos bancos, mas, irmãos, a vida dela é a mesma desde quando ela entrou, há 5, 10 anos atrás. Mas nós também conhecemos pessoas que há pouco tempo que frequenta, têm o mesmo acesso que essa outra pessoa, mas nós vemos nela mudança de vida. Jesus vai nos explicar através dessa parábola, um texto bastante conhecido, mas fala muito aos nossos corações. Vamos entender primeiro o contexto, certo? Esse contexto aqui de Mateus 13, este é o terceiro discurso de Jesus. Se você ler o verso 1, você não precisa ler agora, mas se você quiser ler em casa, você vai ler. O verso 1 vai nos dizer aonde Jesus pregou esse sermão. E vai dizer assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Quando Jesus pregou esse sermão? No mesmo dia, que dia, Janeide? Do capítulo 12, vai nos dizer que ele estava em um ambiente, em um recinto, e ele estava pregando exclusivamente para os fariseus e os escribas. Se tem uma ideia que se era no mesmo dia, poderia ter sido o capítulo 13 ou à tarde ou no cair da noite, pouco provável. Por quê? Porque era no mar. Então, o que nós sabemos aqui é que no mesmo dia em que havia pregado o sermão do capítulo anterior, os comentaristas vão dizer que, talvez, provavelmente, a prática da igreja cristã de ter 2 cultos no domingo tenha sido absorvido pela forma como Cristo pregava. Geralmente ele nunca pregava uma só vez. Geralmente ele pregava pela manhã e pela noite. E se você ler o capítulo 12, você vai perceber que era no sábado. Para o judeu, o sábado era o dia que ele ia para a sinagoga, o dia que ele orava, o dia que ele guardava o sábado. Aí os comentários vão dizer que provavelmente a prática de 2 cultos no domingo, nós não guardamos o domingo, mas nós entendemos que o dia do Senhor são todos os dias, mas nós sabemos que a tradição da igreja é reservar o domingo para que a gente possa vir para a igreja, ouvir a ministração da palavra e nos congregarmos com os irmãos, embora nós possamos vir outros dias da semana. E o que é que a gente já pode tirar aqui? Que essa prática é um hábito saudável, irmãos, à igreja. Gera comunhão, gera crescimento. Essa pandemia tem tirado isso das nossas igrejas. A gente vê aqui quando o pastor Rony sobe e diz: irmãos, é com o coração partido que eu digo que quem vem de manhã não vem à noite. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós corremos um perigo muito grande, nos acostumarmos. De só irmos ao culto no domingo, ou manhã ou noite. A igreja precisa estar muito atenta com essas coisas. Nós precisamos entendermos que quando essa pandemia passar, e vai passar, porque há tempo para tudo, nós temos que voltar ao nosso hábito de escola dominical de manhã e culto à noite, porque isso é uma forma de nós nos congregarmos, de nós vermos nossos irmãos. Meu Deus, como fazia tempo que eu não conversava com as mulheres. Aí sexta-feira teve o estudo das mulheres, e nós ficamos ali fora conversando. Imagina que maravilha, um monte de mulher conversando. Meu Deus, foi maravilhoso, né? Aí Ritinha com Kézia: por
quer? Se você não vai nela, eu estou aqui, minha filha, em comunhão. Quer dizer, gostando das conversas. Sai de tudo. Então isso é saudável, isso é bom. Nós não podemos perder isso. A quem que Jesus estava pregando o terceiro discurso do capítulo 13? A Bíblia vai dizer, a uma multidão. Não tem como a gente medir o número de pessoas, mas nós sabemos que quando alguém diz multidão, são muitas pessoas. Onde ele pregava? Na praia. Por que, Janeide? Porque provavelmente, como tinha uma multidão, dentro da casa não ia caber. Aí nesse discurso, ele vai falar de 7 parábolas. Se você ler em casa o capítulo 13, você vai ver que Cristo vai falar de 7 parábolas. Acredito que todos nós aqui sabemos que parábolas, o que são parábolas? Quando a gente vai para o termo grego, vai dizer que é uma colocação de uma coisa ao lado da outra para fins de comparação. Ou seja, é uma história simples da vida diária que traz uma verdade ética ou religiosa. Cristo usou muito histórias comuns, histórias do cotidiano, e ele contava essa história para que os seus ouvintes, quando ouvissem essa história simples de entendimento, eles pudessem extrair dessa história uma verdade. E as parábolas eram uma maneira comum de ensinar pelos rabinos judeus, pelos árabes e pelos sábios do Oriente. Aí Jesus pega essa oportunidade e ele vai começar a falar sobre parábola. Nessa parábola, o que era que Jesus queria mostrar, irmãos? Jesus queria mostrar que existem dificuldades que impedem as pessoas de se beneficiarem da palavra de Deus. Nós temos convicção de que quando a mensagem ela é exposta, o Espírito Santo é quem pode te dar entendimento para você entender. Nós sabemos disso. Mas nessa parábola, Cristo também vai nos dizer que existem dificuldades que impedem as pessoas de se beneficiarem da palavra. Dificuldades essas por culpa das próprias pessoas. Aí, um comentarista piedoso vai dizer, de fato, a graça de Deus que dá o entendimento. É a graça de Deus que dá o entendimento. Mas o nosso dever é prestar toda a atenção, dirigindo o nosso pensamento ao entendimento. Por que tanta dificuldade quando a palavra é exposta? Por que tanta ida a banheiro? Por que tanta sede? Por que tanta inquietação? Eu não estou dizendo que louvor é menos importante, mas eu estou dizendo que é interessante que no louvor as pessoas conseguem ficarem em pé 5, 6 louvores e ficam quietos. Mas quando a palavra é exposta, parece que alguma coisa incomoda. Menino chora, obreiro fica na porta conversando e dá calor, dá tudo. Isso é interessante. E essa parábola, ela é uma parábola extremamente aplicativa. Por quê? Porque Jesus vai usar a agricultura, que era algo extremamente comum e familiar a Israel. E ele vai começar a falar sobre a parábola do semeador, e é isso que nós vamos ver hoje. Antes de nós entrarmos no texto, a gente precisa entender 3 coisas. Primeiro, a semente semeada é a palavra de Deus. O agricultor, quando ele estava no campo, ele carregava uma bolsa com sementes e ele ia andando e ele ia jogando por onde ele passava. Essa semente que Cristo fala, ela é a palavra de Deus. A igreja tem o dever de lançar a palavra de Deus em todos os solos. Efésios 1:13, irmãos, eu gosto muito desse versículo que vai dizer: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É tarefa da igreja pregar o evangelho da salvação.
O verdadeiro evangelho, a palavra deve ser lançada pura, sem mistura, sem misticismo, sem tradição, sem filosofias. A palavra precisa ser lançada pura. A igreja tem a tarefa, tem o dever de lançar o verdadeiro evangelho. É isso que temos visto? É isso que temos ouvido? O evangelho segundo a Bíblia? A palavra deve estar acima de qualquer coisa. A palavra de Deus é uma lei onde devemos ser regidos e governados por ela. É a palavra que produz frutos nas almas. Não são regras, não são normas. O que vai gerar fruto na alma do pecador arrependido é a palavra. Acho que talvez por causa disso nós estejamos nessa situação que a igreja brasileira se encontra. Muita gente, muito movimento, muitas igrejas. Se você anda em cada bairro tem igreja, mas você vai ver que tem sido pouca palavra. A Vinac faz todo começo de ano, ela faz tipo... assim, que eu demando alguém para sair aqui nos bairros, para saberem quais as novas igrejas que surgiram. E ele manda alguém fazer o cadastro mesmo para poder ir material. E esse ano, a pessoa que fez janeiro, eu estou impressionada. Tem um bairro aqui de Campina Grande que abriram 14 igrejas. Todas de divisão. E ele disse, e eu escuto cada coisa dos novos pastores, que por mim não era nem para essas igrejas estarem abertas. Estão lançando a verdadeira palavra. Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 1, 5, 6, vai dizer: ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também é todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Primeira coisa que a gente precisa entender, que essa semente é a palavra. O semeador, quem é, irmãos? É o nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 37 você vai ler que vai dizer: o que semeia a boa palavra é o Filho de Deus. O semeador é Cristo. E nós? Nós somos cooperadores de Cristo. Nós estamos cooperando, que Cristo é o semeador, a semear essa palavra com Ele. A nossa tarefa é cuidarmos para que essa semente que é jogada, ela seja pura. Você tem a responsabilidade de, no seu trabalho, de na sua família, quando as pessoas começarem a falarem de um falso evangelho que elas têm ouvido, você dizer: evangelho não é isso. Eu estava num determinado lugar e a pessoa disse assim a mim: Janeide, você prega? Eu disse: às vezes. Ela disse: quero que você venha aqui. Quero que você venha aqui no meu trabalho, porque está muito carregado. E eu quero que você faça um culto para tirar esse ambiente pesado. E eu tive que dizer a ela que evangelho não é isso. Outra pessoa me disse: Janeide, a minha filha comprou um carro e ela quer que tu venha orar pelo carro. Aí eu disse: e agora? Eu vou dizer o quê? Eu disse: você diga a ela que a gente não ora por carros, a gente ora por pessoas. Mas é porque isso é a ideia que elas têm de que é o evangelho. Então eu e você, como cooperadores de Cristo, nós temos essa responsabilidade de cuidarmos para que essa semente seja limpa. Outra coisa, irmãos, já que nós somos cooperadores de Cristo, nós temos que ter semente suficiente. Você sabia disso?
A gente precisa ter bagagem. A gente precisa saber o que falar. E a gente precisa jogar a multidão. Cristo é o produto da palavra. Nós não somos nada. Quando a gente for falar de Cristo, a gente não vai falar da nossa denominação. A gente não vai falar dos nossos feitos. A gente vai falar de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos justificados diante do Pai. Isso é o Evangelho. Cristo é o centro. Ele é o autor da nossa salvação. Terceira coisa que a gente precisa entender. A gente precisa entender que a semente é a palavra, o semeador é Cristo e nós somos cooperadores, mas nós também precisamos entender que o solo que Cristo fala aqui são os corações que recebem a palavra. Eu tenho certeza que você sabe disso, que o solo tem qualidades diferentes, ou não? Assim é o coração humano. As sementes jogadas dependerão do tipo de solo. É isso que a palavra vai nos dizer, que as receberão. Muitos ouvintes não darão frutos por causa da condição do seu coração. E é interessante, irmãos, que essa palavra, ela vai falar de 4 tipos de pessoas. 4 tipos de solo. Deus tinha misericórdia de nós. Mas ela vai dizer que só um deu fruto. É como se de 4 pessoas que ouvem a palavra semanalmente conosco, entende, absorve, coloca em prática e dá fruto. Não é um pouco aterrorizante? Que tipo de solo é o seu coração? Vamos ver? Vamos lá. Verso 4. Diz assim: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Aí os discípulos vão pedir para Jesus explicar. Aí ele vai explicar no 19. Vamos lá? 3:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O primeiro tipo de coração, vamos assim dizer, de solo que ele vai falar, é o solo em que as sementes ficam à beira do caminho. Vamos entender uma coisa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu, de uma forma bem prática, pé de coentro. Todo mundo já viu? Mas não tem como, né? Se você for aqui para a Lagoa Seca, você vê um monte de pé de coentro. O que é que você vê? Você vê uma fileirinha, não é isso? E uns caminhos. Por quê? Porque tem que ter caminho para a pessoa que vai organizar, plantar, passar. É essa ideia aqui. Quem tem esse solo, que ao receber a semente não cai no solo. A semente cai na beira do caminho. São pessoas, irmãos, que ouvem a palavra e não compreendem. Está há anos na igreja e não entende nada. Irmãos, meu Deus do céu. Pastor Jorge Noda já disse que os crentes precisam serem evangelizados. Porque estão nas igrejas e não sabem explicar o que é graça. Tem crente dizendo que vai para o céu se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou. Eu estou tentando. Não entende graça, não entende justificação, não entende adoção, não entendeu nada. São pessoas que quando saem da igreja, aparece uma distração e ela não entende nada. Tem pessoas que se você perguntar qual foi o texto, elas não sabem. Eu fazia assim, com minhas meninas. As minhas meninas, quando foram chegando a 12, 13 anos, não querem sentar com a gente, né? É interessante, não quer mais sentar com a gente, não. Só quer sentar com as coleguinhas. Eu lhe dizia, pode sentar. E de preferência atrás, né?
Eu lhe dizia, pode sentar. Agora, quando chegar em casa, você vai me dizer o texto e os pontos da pregação. Coitadas. Tinha que dizer. E isso criou nelas o hábito de prestarem atenção na palavra e tirarem o sentido da palavra. Tem pessoas que, se você disser assim, o culto foi bom hoje? Foi. Qual foi o texto? Eu não sei não. Parece que foi Coríntios. Ele falou sobre o quê? Eu também não sei não. Então são pessoas que escutam a palavra, mas não compreendem. Irmãos, a impressão é que a palavra entra por um ouvido e sai por outro. E como ela não entende, como é que ela vai fazer uma avaliação da sua vida? John MacArthur, falando sobre esse tipo de pessoas, ele vai dizer assim: esse tipo de ouvinte, ele é insensível, apático, distante, indiferente, negligente e até hostil. Não quer saber do evangelho. A mensagem bate nele e volta. E eu ainda vou mais além. Quando escuta, ainda fica com raiva de quem prega. Ainda sai com raiva, viu? E diz, eu aqui não boto mais meus pés. E é interessante que, eu falei para vocês, as sementes ficam no meio do caminho. O que é que acontece no meio do caminho com a semente? Vamos lá? Ela vai frutificar? Ela vai ser o quê? Como Jesus era perfeito. Vai ser pisada. Ela não é pisada? Se ela está no meio do caminho, se ela está num local que não é para estar, então essa semente ela vai ser pisada. E na agricultura, um solo onde ele é pisado demais, ele se torna dura. O solo ele se torna duro quando ele é pisado demais. Então, qual é a ideia que a gente tem? A pessoa que escuta a palavra e não compreende, porque ficou no meio do caminho, ela vai ser pisada. Pelo agricultor, Janeide? Não, pelas ideologias, pelos conflitos, pelos problemas. É por isso que nós vemos hoje cristãos defendendo coisas em que nós ficamos assim, ó. Eu estava falando para Madison agora, Madison, não cante mais músicas de fulano, viu? Porque essa semana ele fez uma live com o tema Feministas Evangélicas. Então, como a palavra ficou no meio do caminho, vai sendo pisada. E do mesmo jeito que o solo fica duro, o coração fica insensível. É aquela pessoa, irmãos, que ela escuta, ela escuta, ela escuta, ela escuta. Mas as coisas contrárias ao evangelho não lhe incomodam mais, porque o seu coração está duro. Porque dentro do coração dela não tem palavra. Então ela vai aceitar normal, divórcio, aborto, ideologia de gênero, a relativização, porque o coração dela está duro, porque está pisado por ideologias mundanas, por pensamentos mundanos. Então, tanto faz. O que é que você sente no seu coração quando você vê dois homens se beijando? Isso vai dizer o tipo de crente que você é. Se você não se incomoda mais, se você não diz, Senhor, tem misericórdia. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Então, como está pisado, o coração é insensível. Aí a Bíblia vai dizer que como está na beira do caminho, quem é que vem, irmãos? Satanás. Ele vai dizer que as aves vêm e roubam. Essas aves, quem é? São aves? Satanás vem e rouba. O que nós devemos fazer? Nós devemos receber a palavra, cobri-la com oração e reflexão pelo que ouvimos. Pare de ouvir mensagens e dizer, era bom que meu marido estivesse aqui. Ah, se meu filho estivesse aqui. Ah, se minha vizinha estivesse aqui. A palavra é para mim, a palavra é para você. Deus fala conosco nesta noite.
Somos nós que precisamos de conserto. Somos nós que precisamos alinhar a nossa conduta à palavra de Deus. A palavra hoje é para nós. E isso vai desenvolver o que, irmãos, no nosso coração? Temor. E temor só vem com palavra no coração. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se a palavra não estiver no coração, é impossível. Então esse primeiro solo é aquele que a palavra fica no meio do caminho. Ouve, mas não compreende. E a gente vai perceber aqui que qual é o maior inimigo para esse coração? O diabo. Claro que nós não defendemos batalha espiritual, né? A demarcação de território, não. Mas aqui está dizendo que quem não escuta a palavra e não compreende, vem o diabo e a rouba. Versos 5, 6, segundo solo, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. É interessante que esse solo aqui, ele vai ouvir a palavra. Esse coração não deu as costas à palavra, mas também não deu fruto. Então a gente precisa entender uma coisa: o fato de ouvir frequentemente não quer dizer nada. Você pode passar o dia na internet, ouvindo mensagens, participando de seminários, indo para congressos, mas se você não der fruto, não adiantou de nada. E a Bíblia vai dizer que as pessoas recebem com alegria. São os entusiastas, né? E a decisão dessa pessoa é na emoção e não na reflexão. Oséias 6,4, falando a Israel, disse assim: porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Irmãos, me desculpem, como a igreja é ingênua. Fulano converteu-se, aí bota logo para dar o testemunho. Se foi ladrão, se foi drogado, se foi o que for, venha hoje que vai dar o testemunho. A pessoa está no calor da emoção, nem discipulado foi. E se é celebridade, aí a gente bota logo: glória a Deus, Deus é fiel, Deus é bom, tal. São pessoas que aceitam com alegria, mas como o solo é rochoso, pode alguma coisa nascer na pedra? Impossível. Então, a semente cai. Mas o que é que a Bíblia vai dizer? Qual é o problema aqui? É porque não tem raiz. Para mim, esse é o pior tipo de coração. Sabe por quê, irmãos? Porque falta conteúdo. Um crente sem conteúdo, falta firmeza, falta o entendimento da cruz, da graça, o sentido de Cristo vir a esse mundo, falta evangelho. E eu acrescento mais: um coração desse, ele é aberto a qualquer coisa. Uma pessoa hoje crente me disse assim: eu queria que tu me ensinasse aqui a colar esses textos. Menina, que textos lindos. Quando eu fui ler os textos, pastor Jorge, autoajuda. Falta o quê, irmãos? Raiz, consistência. É por isso que tem pessoas que um dia escuta Augustus Nicodemos,
E outro dia escuta um pastor neopentecostal. E para ela é a mesma coisa. Ela não tem a capacidade de discernir. Porque essa pessoa, ela não tem raiz. Esse solo recebeu com alegria. O evangelho é bom, o evangelho é bom. Só que como caiu em um solo duro, não criou raiz. Aí o que é que acontece? Quando vem os custos do evangelho, e deixa eu dizer uma coisa para você. Evangelho é custo. Evangelho é perda. Aí quando vem o custo da renúncia, se alguém quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Negue o seu eu. Quando vem o custo das perdas, quando vem o custo da cruz, que é sofrimento, que é padecimento, aguenta? Não. Não aguenta. Quando vem a angústia e quando vem o sol, por causa do evangelho, porque professar Cristo nessa sociedade perversa, nessa sociedade sem princípios e sem valores, vai trazer danos a você. Algumas vezes você vai ter que entrar em conflito, algumas vezes você vai ter que pagar o preço, assim dizendo. Você que é jovem em uma universidade, você vai ter que se declarar cristão e você vai ter que ser confrontado. Você no seu trabalho, você até dentro da sua família. Então, quando vem o sol da perseguição, se você não tem raiz, o que é que você faz? Se escandaliza. E o que é que você faz? A primeira coisa? Corre. Corre. Eu via esses dias em rede social um casal. Ela foi muito conhecida, assim que nesse meio artístico. E no dia dos namorados, o marido disse assim: eu quero desejar feliz aniversário a todos os casais héteros. Ela é minha esposa. Você viu isso? E ele deu um beijo nela. Pra que isso? Chamaram de preconceituoso, de homofóbico, de disso. Agora, eu só não gostei porque ele voltou atrás. Eu sou um caba frouxo. Aí ele botou uma nota. Eu não quis dizer isso. Quis dizer isso sim. Que homem e mulher é um casal hétero. Não, olha, vocês me desculpem, tal. Entendeu? A gente até fala às vezes, mas quando vem... a igreja às vezes tem recuado. E os valores de Deus são inegociáveis. O que Deus disse, irmãos, Deus disse. Acabou-se. A gente não pode denegrir ninguém, mas a verdade de Deus ela deve ser pregada. O evangelho de Deus deve ser anunciado. Doa em quem doer. Então, é esse coração recebe, mas quando vem... não aguenta. Apocalipse 3:10 vai dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Veja, que o primeiro solo, o inimigo foi quem? Satanás. Mas a gente vai ver aqui que nesse solo aqui, o inimigo é quem? É a carne. Porque quando vem, a gente volta atrás. Verso 7, terceiro solo. Vamos lá. Diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouvem a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É o solo espinhoso. É interessante. Olha só. Recebeu a palavra o solo, né? Vamos dizer, o coração. Nesse solo aqui, a semente nasce. Mas quando ela vai crescendo
encontra espaço para crescer. Chega até a crescer, mas não produz frutos. Então, nos dá a entender que esse solo, a semente criou raiz. Não é verdade? Mas não produziu nada. Por quê? Porque os espinhos sufocaram. Aí tem um comentarista que vai dizer assim: o grande perigo é que os espinhos crescem silenciosamente. As pedras prejudicam a raiz, que é o solo anterior. Mas os espinhos prejudicam a frutificação. É aquele crente que está na igreja, escuta, cadê os frutos? Ele está sufocado com os espinhos. E nessa parábola aqui, irmãos, quais são os espinhos? O texto vai dizer: as preocupações desse mundo. Quais são as preocupações desse mundo? Materialismo, secularismo. O mundo tem nos sufocado, porque nós queremos sempre mais. Nós temos um emprego, mas nós queremos outro. Eu conheci alguém que ela trabalhava 3 expedientes. E eu perguntei a ela: quando você dorme? Ela disse: eu não durmo, eu tiro cochilo. Tem tempo de ler Bíblia? Tem tempo de fazer culto doméstico com os filhos? Tem tempo de se divertir com o marido? Não. Está na igreja, escuta a palavra, mas a preocupação com a riqueza, com o ter, com a sobrevivência, tem sufocado. Irmãos, isso é notório. Eu não estou dizendo aqui com ninguém daqui, mas você percebe quando um irmão está trabalhando muito, ele não tem tempo para nada. Ele não tem mais tempo de participar das coisas da igreja, mais para nada. E isso é uma ilusão nossa. Quantas pessoas desenvolvem um trabalho bom em um determinado departamento da igreja, mas quando começa a se preocupar com as coisas do mundo, o rendimento cai. Isso é notório. Porque as preocupações deste mundo estão sufocando por causa do dinheiro, por causa do poder, do sexo e outras coisas mais. Nós esquecemos que uma só coisa nos é necessária. Qual é? Está aos pés de Jesus. Nós esquecemos que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, claro, trabalhando, isso é lícito, batalhando, estudando, isso é lícito, mas nós esquecemos que quem cuida da nossa vida é Deus. E as demais coisas nos são acrescentadas. Nós estamos preocupados muito com títulos, com carreira, com beleza, com conforto e andamos sufocados. A grande verdade é que nós não queremos e não gostamos de crescer espiritualmente, irmãos. Vai fazer um curso de pós-graduação, você tem que se esforçar, você tem que ler, você tem que se dedicar. E como a gente vai crescer se a gente não tem tempo para buscar as coisas de Deus? Isso é uma verdade muito grande. Então nós estamos sufocados. Nós chegamos atrasados no culto e nós ficamos olhando o relógio, porque se não terminar logo, porque a gente já está pensando que amanhã é segunda-feira. E segunda-feira nós temos demandas. Nós temos 1001 atividades. E a gente começa a vir para cumprir tabela. E a gente começa a vir por causa das coisas. Mas o nosso coração às vezes não está aqui. Estamos sufocados. A carreira do dia a dia tem tirado o nosso sono. Tem tirado a nossa intimidade com Deus. Como eu tenho escutado. Eu escutei de um crente que teve agora Covid. E ele passou 15 dias em casa. Ele disse: mas foi tão bom. Eu li tanta Bíblia. Eu li tanto livro. Meu Deus, precisa do Covid. Né? Estava trancado lá dentro do quarto. Não podia sair. Para você ver como nós estamos.
Essa correria do dia a dia tem tirado a nossa comunhão familiar, que é o que fica. É a comunhão com a igreja, com os nossos irmãos. Eu conheço alguém que é cristã, ela tem 2 empregos, ela trabalha na área da saúde. E ela pega de manhã, alguém pega ela de meio-dia, já vem com uma quentinha, ela come a quentinha para ela ir para outro lugar. Difícil, mas a gente tem que rever muitas coisas. A gente anda sufocado com as coisas desse mundo e e Jesus vai dizer, com o engano das riquezas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu vou lhe dar um conselho. Se você não ficou rico até agora, eu lamento lhe dizer que você não vai ficar mais não. Então é perca de tempo. Já dizem, né, que a gente tem 2 chances, né, de ficar rico, quando nasce e quando casa. Então as minhas já se esvaíram. Não sei as suas. Então ainda tem gente nessa ilusão de que vai investir e tal, porque eu vou ser rico. Meu Deus, ilusão. Temos o que comer e o que vestir, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a certeza do céu. Nós temos a certeza de vida eterna. Devemos trabalhar? Sim. Devemos ter projetos pessoais? Sim. Mas sem colocar essas coisas acima das coisas de Deus. Em busca de conforto, em busca de bens materiais, muitas vezes nós estamos negociando o que é inegociável. É aquela história, né, que Eude falou aqui, que um agente chegou na casa de um atendedor e ele disse, olha, estou fazendo aqui esse curso, como se tornar rico. E tinha 3.000 pessoas nessa live. Quanta perca de tempo, irmãos. Você passar não sei quantas horas numa live aprendendo os passos para você ser rico. Gente, isso sai do nosso meio cristão. Nós esquecemos que Deus é o nosso provedor. O inimigo do primeiro coração era Satanás. O inimigo do primeiro coração era a carne. E o inimigo desse terceiro coração era o quê? Era o mundo. Então o mundo quer nos sufocar mesmo. Quer dizer, ele diz a nós o tempo todo que a gente só vale o que tem, que a gente só fala o que a gente só vale o que veste, que a gente só vale o que aparenta, que a gente tem que ter, a gente tem que ter, a gente tem que ter. E a gente esquece que as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Que a gente vai deixar tudo. E nós temos visto isso claramente aos nossos olhos nesses últimos tempos. De que nós deixamos tudo, de que dinheiro não é tudo, de que dinheiro não compra tudo. Mas a gente não aprende. O último solo, verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse é o solo bom. Esse solo aqui, ele é fofo, né? Ao contrário do da beira do caminho, que ficou duro de tantas pessoas pisarem. Esse solo aqui, ele é profundo, diferente do solo rochoso. Esse solo aqui, ele é limpo, diferente do espinhoso. Qual é a diferença desse solo para os demais? É a sua frutificação. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa liberta do pecado. O que é um solo bom, irmãos? O que é um coração bom para ouvir a palavra de Deus? A primeira coisa, ela ouve e ela entende. Nós não fomos chamados a prestarmos um culto a Deus irracional. Evangelho não nos deixa em transe.
A gente não fica como algumas religiões, rodando, esperando que alguém baixe no nosso corpo e a gente fica em transe e depois disso alguém tem que dizer a nós o que aconteceu e o que o caboclo disse. Cristianismo é algo que passa pela minha razão e desce ao meu coração. Eu sou um ser inteligente, eu sou um ser racional. Então eu escuto e eu entendo. Eu escuto com o coração aberto, sem questionar, sem duvidar. Eu ouço a palavra de Deus. E para você ouvir, você precisa ter tempo. Para você ouvir, você precisa ter a certeza de que de quem você está ouvindo é alguém íntegro, é alguém de Deus, é alguém que meditou na palavra, é alguém que estudou e por causa disso que você escuta e você acata, porque você acredita que essa pessoa está sendo cooperador de Cristo e está falando a palavra limpa e pura. Eu fico assim como é que tem pessoas que congregam em igrejas, que escutam líderes, que quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para o caráter, irmãos, eu não sei você, eu tenho extrema dificuldade de ouvir qualquer coisa dessas pessoas. Como deve ser terrível você estar em um lugar que você não acredita nem no que a pessoa está falando, porque a vida dela não condiz com aquilo que ela fala. Eu não estou falando de perfeição. Então ela ouve, ela recebe, ela medita no que ela ouve, mas não fica só aqui. Ela pratica. Ela frutifica. E a palavra faz com que ela tenha arrependimento, novo nascimento e santificação. Só a palavra pode fazer isso. E quem são esses ouvintes que frutificam? Os frutos são constantes, irmãos. Os frutos não dependem da nossa vitória. Os frutos permanecem e às vezes até afloram mais nas adversidades. Ao contrário do solo rochoso, que quando vem as adversidades corre, quem tem um solo bom, quando as adversidades vêm, frutifica mais ainda. Aí por isso que a gente não entende quando que Gracione diz que do Carmo está doente, no Amazonas, louca para voltar, mas com uma fé inabalável. Isso é fé. Isso é certeza. A quem ela serve, quem chamou ela, quem está no controle da sua vida, quem é soberano, quem é rei. Isso é certeza, irmãos. Fruto. Não para de dar fruto por causa de angústia ou de perseguição. Não para de dar fruto por causa da fascinação do mundo. E quando é que a gente dá fruto? Quando a gente age de acordo com a palavra, quando agimos conforme o que nos é ensinado, quando a nossa vontade está de acordo com a palavra, quando existe, irmãos, renovação de mente, e renovação de mente só vai existir com palavra. Você pode ir daqui para o Juazeiro a pé descalço, não tem a capacidade de mudar seus valores e seus princípios. Mas a palavra de Deus tem essa força e essa capacidade de mudar os nossos valores, de mudar os nossos princípios, de mudar a nossa vida. Eis que faço nova todas as coisas. Aí Jesus vai também nos dizer, graças a Deus, né? Que Ele nos dá aqui um alento. Uns frutificam a 100, a 60 e a 30. Graças a Deus, né? Nem todos frutificam igualmente. Pare de olhar para quem tem um ministério próspero, para quem não. O que importa, irmãos, é frutificar.
Existiu um Billy Graham e existiu Janeide. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Se você assina Prime, assista o documentário de Billy Graham. Eu assisti 2 vezes essa semana. Pastor Jamerson postou, há uns 15 dias atrás, que ele tinha assistido, e eu fui assistir. Meu Deus. Uns frutificam a 100, irmãos. E ele diz assim: eu ouvi a palavra, eu era filho de crente, mas eu não tinha eu não tinha experiência com Deus. Ouvi uma pregação, cheguei na minha casa, orei e disse: Senhor, me usa. Billy Graham foi o primeiro pregador que entrou na Rússia, quando era cortina de ferro. Billy Graham foi o único pregador que pregou na Coreia do Norte. Aí talvez você diga: Janeide, mas eu não sou. Não importa, frutifique aonde Deus lhe colocar. Frutifique aonde Deus lhe botar, seja no trabalho, seja na escola, seja aonde for. Frutifique. O que importa é você ser um solo bom, livre de orgulho, ensinável, arrependido. Sempre alguns vão alcançar mais feitos que outros, mas o que importa é frutificar na estação certa. Frutifique. Mas, Janeide, eu não saio de dentro de casa. Frutifique no seu lar, com seu marido, com seus filhos, com seus netos. Como Deus tem falado comigo ultimamente, a importância das vozes. Como vocês têm importância de serem vozes piedosas. Não é isso? Como Lloyd. Não é à toa que Paulo cita Lloyd. Frutifique aonde você estiver. E que essa palavra, irmãos, mude o nosso temperamento, mude o nosso casamento, mude a nossa forma de educar os nossos filhos. Deus tenha misericórdia de nós. Pare disso de pessoas frequentarem, e a situação está do jeito que está. Mais escândalos do que virtudes. As pessoas estão abarrotando as igrejas, mas as suas vidas não dizem nada. E a gente pergunta: essas pessoas estão ouvindo o quê? Essas pessoas estão sendo ensinadas em quê? Que Deus mude o nosso solo. E para concluir, o verso 9, Jesus vai terminar, vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E tem um provérbio que não é um provérbio bíblico, que diz assim: existem 2 tipos de ouvintes. Os que ouvem o que querem e os que ouvem o que precisam. É um perigo quando a gente quer ouvir o que a gente quer. Porque o nosso coração é enganoso demais. A gente precisa ouvir, irmãos, o que a gente precisa. Para terminar, não podemos esquecer de 3 coisas. Primeiro, existe guerra do diabo, do mundo e da carne para impedir o entendimento da palavra de Deus. Segundo, as aparências enganam. Nem todos que escutam a palavra são convertidos. Terceiro, a palavra de Deus é poderosa. Tem poder de salvar, regenerar e transformar a vida do mais vil pecador. Doce e maravilhosa palavra. Que Deus retire do nosso coração, irmãos, o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Quero terminar com o J.C. Ryle. Ele disse assim, falando sobre esse texto, sobre essa parábola: podemos estar seguros de que, para chegar no céu, por fim, é preciso algo mais do que ir à igreja regularmente aos domingos e escutar os pregadores. A palavra de Deus precisa ser acolhida em nosso coração e tornar-se a regra de nossa conduta. Ela deve produzir uma influência prática sobre o nosso caráter, que se torne aparente no nosso comportamento exterior. Se não estiver sucedendo assim, a pregação da palavra servirá tão somente para aumentar ainda mais a nossa condenação no dia do juízo. Que Deus nos abençoe. Amém?